Sexta-feira, 22 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Vacinação contra gripe e Covid pode ser realizada em ambulatórios e shoppings no final de semana. Estudantes do ensino superior precisam fazer o recadastramento para manter validado o cartão do transporte coletivo de Blumenau. Receita Federal abre consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Santa Catarina poderá ter uma lei para combater conteúdos pornográficos voltados a menores. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite! Final de semana chegou e com expectativa de tempo firme e dias bonitos. Vamos saber agora das condições do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, vamos seguir com a atuação dessa massa de ar mais seco e quente sobre o estado de Santa Catarina. Tanto no sábado quanto no domingo, as condições do tempo permanecem as mesmas, com a presença do sol, variação de nuvens e temperatura em elevação, principalmente no período da tarde. As mínimas ficam em torno dos 18 a 20 graus e as máximas oscilam em torno dos 28 a 29 graus aqui no final de semana. E para o início da próxima semana, sem grandes mudanças, vamos continuar ainda sobre a influência dessa massa de ar seco sobre o estado de Santa Catarina, mantendo a presença do sol e temperaturas em elevação no período da tarde. Com a previsão do tempo, Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. Uma boa notícia para taxistas. O Ministério do Trabalho e Previdência enviou ofícios às prefeituras de todo o país para solicitar o envio das informações referentes aos taxistas regularmente cadastrados nos municípios. A previsão é de que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxis seja pago em 16 de agosto. A pasta também informou que começará a pagar o auxílio a caminhoneiros no dia 9 de agosto. 2 ambulatórios realizam atendimentos durante este final de semana em Blumenau. Para quem deseja se vacinar, os shoppings da cidade também terão local de vacinação disponível. Os ambulatórios gerais da família Velha e Garcia irão oferecer atendimentos ambulatoriais neste sábado e no domingo, das 7 às 18 horas. Já a vacinação contra o Covid-19, gripe e demais doenças ocorre somente no sábado, também nos 2 ambulatórios, das 8 às 17 horas. Durante o final de semana, os shoppings da cidade também irão oferecer o serviço de imunização contra a gripe e Covid-19, que acontece das 10 às 17 horas de sábado no Shopping Parque Europeu e das 11 às 17 horas nos shoppings Norte e Neumarkt. No domingo, os 3 atenderão das 14 às 20 horas. Já na próxima segunda-feira, terá vacinação móvel no terminal da Proeb, das 8 às 16 horas. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário será feito na sexta-feira da próxima semana, dia 29. Segundo a Receita, o lote contempla mais de 5 milhões de contribuintes e vai pagar mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Santa Catarina poderá ter uma lei para combater conteúdos pornográficos voltados a menores. Uma proposta neste sentido está sendo discutida na Assembleia Legislativa.
Os deputados que integram a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei determinando que a administração pública estadual deve propiciar, no âmbito da prestação de serviços públicos, a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados a crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. A proposta também determina que os serviços prestados no âmbito do poder público estadual, bem como os eventos por ele patrocinados, devem garantir proteção à criança e ao adolescente, em face de imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. Ainda conforme a proposta, o infrator que descumprir a lei será multado em R$ 5.000, valor dobrado no caso de reincidência. E qualquer pessoa jurídica ou física poderá informar para a administração pública estadual e ao Ministério Público quando houver a violação ao disposto na lei. A proposta ainda precisa ser aprovada em plenário antes de seguir para a sanção do governador. Mais de 25 mil famílias que moram nas maiores cidades de Santa Catarina ainda precisam regularizar o CAD único, que é o cadastro que dá direito à participação em programas sociais do governo federal. É bom ficar atento porque os prazos foram estendidos. A averiguação cadastral vai até 12 de agosto e a revisão até 14 de outubro. Estudantes do ensino superior precisam ficar atentos ao recadastramento para manter validado o cartão do transporte coletivo de Blumenau. O prazo se estende até o dia 31 de agosto. Para realizar o recadastramento, o estudante deve estar devidamente matriculado no segundo semestre do ano letivo. Caso a renovação não seja feita no período estabelecido, o estudante será impossibilitado de fazer novas recargas de crédito no cartão. Para continuar utilizando o benefício, o usuário deve solicitar o recadastramento de maneira presencial, comparecendo na central de atendimento da Blumob ou pelo site www.blumob.com.br. Para realizar o procedimento, o estudante deverá apresentar documentos obrigatórios, como seu documento pessoal, atestado de matrícula ou de frequência do semestre vigente e comprovante de residência. A seguir tem o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos receber aqui no Jornal de Blumenau a jornalista Liliane Bento. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Blumenau tem tudo para você crescer ainda mais. Blumenau é pop, uma cidade com programas sociais e índices de educação e saúde que são referência nacional. Blumenau é top. Polo em tecnologia, Blumenau é cidade inteligente. Primeiro lugar em geração de empregos e segundo lugar em empreendedorismo. Blumenau é super. São mais de 300 obras em andamento, conectando as pessoas com muito mais qualidade de vida. Blumenau é pop, é top, é super. Venha crescer junto com Blumenau. Quem não gosta de se vestir bem? Mas afinal, quem cria tudo isso? São profissionais que conhecem as técnicas e ferramentas certas. A ProWay está com inscrições abertas para o design e moda. Uma especialização em design e modelagem têxtil para você se vestir de conhecimento e desfilar em alto estilo nas oportunidades deste segmento. Solicite mais informações com a ProWay. Materiais elétricos, hidráulicos, vem com a gente na Fonte tem. O que precisa para automação, vem com a gente na Fonte tem.
preventivo contra incêndio e muito mais. Vem com a gente na Fonte tem atendimento e qualidade nota 1000, direto da fonte para todo o Brasil. Fonte Materiais Elétricos, a fonte de materiais para a sua obra. Vem com a gente na Rua Pomerode, Blumenau. Olá, eu sou o Caco, tudo bem? Você ficou com dúvida na hora de comprar o seu veículo? Contate a minha assessoria. Eu vou até você, faço uma avaliação técnica do veículo para você ter a certeza do melhor negócio para você. Chame o Caco. Caco K 47 99632 6888. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! A sofisticação do grill, aliado à variedade natural e saudável para o seu dia. Buffet completo de segunda a sábado, incluindo suco, sobremesa, carnes grelhadas e diversos acompanhamentos. Venha saborear nossas delícias. Restaurante Eldorado, no centro de Blumenau, na Beira Rio, 883. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o bloco da nossa entrevista do dia, hoje recebendo a jornalista, microempresária Liliane Bento, que está com a gente. Liliane, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela sua presença. Oi, Jorge, obrigado também por ter me convidado, né? Espero que eu possa contribuir com alguma coisa. Muito, né? Muito, porque falar de quem faz notícia e quem hoje vive dessa questão é muito importante, até para levar conhecimento também para a nossa audiência. Você sonhava em trabalhar com comunicação quando era criança, Liliane? Criança não, mas eu sempre digo que eu sou um caso raro de quem já sabia o que queria na adolescência. Desde os 15 anos, eu, analisando o que eu ia fazer, o que eu queria, se eu quero ser jornalista. Porque eu gostava muito de ler e ia bem em redação. Eu gostava de escrever, então eu queria ser jornalista. Daí quando chegou a época de prestar vestibular, né, o meu pai dizia, faz outro curso, não sei o quê. Se não for para fazer jornalismo, não quero fazer outra coisa. Até tinha outras coisas que eu gostava, mas eu queria jornalismo. E não havia um histórico na família, de ninguém da comunicação, nem de amigos, nada. Daí meu pai disse, mas você sabe como é que ganha, o que é? Eu disse, não, só sei que eu quero fazer. Depois eu fui descobrir o que era. Pois é, ainda bem que você só descobriu depois, né? Depois que já tinha sido picada, né? Apaixonada. Bom, e como é que você ingressou, né? Conseguiu fazer... Você é paranaense, né, isso. Liliane? E tudo isso aconteceu no Paraná? Não. Não? Não. O meu pai tinha recebido um convite para vir trabalhar em Itajaí, então eu vim fazer o 2º grau, hoje ensino médio. Qual era a profissão do teu pai? Meu pai trabalhava com plástico, então ele comandava, coordenava assim o pessoal na fábrica, produção, esse de polímeros, né, que transforma em embalagem. Então, normalmente, quando ia instalar uma fábrica nova disso, por ele ser bem conhecido no mercado, chamavam ele. E ele, como adorava conhecer lugares, levava a família junto. Ia todo mundo junto. Aí nós viemos para Itajaí. Itajaí foi ter curso de jornalismo quando eu já tinha me mudado. Então não daria para eu ficar em Itajaí. Eu estava pensando em ir para Curitiba, na casa dos familiares, para fazer lá. E o meu pai foi chamado daí para Pelotas, para uma fábrica nova lá também. Aí quando ele chegou lá, ele já soube que tinha faculdade de jornalismo, que é a Católica, que é uma excelente faculdade. Cara, quase deixei o rim lá. E daí ele me ligou e disse, não precisa ir para casa de parente em Curitiba, tem faculdade de jornalismo aqui. Aí eu fui para lá, aí eu passei no vestibular, aí meu pai voltou para cá e eu fiquei lá estudando. Tudo no conto? Tudo assim. E que caminho foi esse percorrido no jornalismo
que te trouxe até aqui, até uma empresa de assessoria hoje, prestando assessoria em Blumenau. Então, conta essa história para nós. Quando eu entrei na faculdade, eu fui ver o que era a profissão, como é que era, quanto se ganhava, não ganhava, porque desde a época que eu fiz faculdade já se reclamava que a remuneração de quem trabalha com comunicação não era aquilo tudo. Porque as pessoas estão em casa e veem, por exemplo, você ir na bancada, nossa, esse cara ganha bem. Nós temos o glamour. É só o glamour. Eu sempre digo, o dinheiro não sei onde é que está, porque não é uma das profissões mais remuneradas. E daí você vai descobrindo essas coisas, mas só que assim, não é das mais remuneradas, mas ela é apaixonante. A gente gosta, eu por exemplo gosto de escrever, você gosta de apresentar, tem os nossos amigos que gostam de estar no rádio, que você também está. Então tem muita coisa para se fazer na comunicação e você vai se apaixonando. E eu, como desde os 15 já sabia o que eu queria, aí fiz a faculdade. Aí no período da faculdade, alguns professores falavam de assessoria de imprensa, que não era uma coisa tão normal quanto hoje. Aí eu pensava, nossa, eu vou trabalhar um tempo como repórter, porque é uma coisa que eu gosto, quero viajar, quero conhecer coisas, mas lá pelos 30 e poucos anos eu vou ter a minha empresa. Eu já sabia o que eu queria, já fiz um planejamento na cabeça. E assim foi, eu comecei a trabalhar como repórter, já em redação, em jornal impresso, porque é o que eu gosto. Lá mesmo em Pelotas? Lá em Pelotas, antes mesmo de me formar, eu já bati na porta do melhor jornal que tinha lá e pedi um estágio não remunerado, meio período, porque daí no outro período ia ter que trabalhar. Mas daí eu fiz uma semana, ele já me chamou, disse que ia me contratar, faltava 6 meses para eu me formar. Aí eu já fui contratada ali, só que daí nesses 6 meses eu queria voltar para Santa Catarina, porque a minha família já tinha voltado para cá. Eu estava sozinha em Pelotas. Aí eu comecei a falar com amigos, daí falaram do Santa, em Blumenau, mandei currículo, vim pro Santa, fiz entrevista. Aí eu disse, não, eu quero te contratar. Eu disse, tá, mas ainda falta 2 meses para me formar. Ah, mas eu te espero, porque na época não tinha IBS, não tinha muita gente formada em jornalismo aqui na região. Então tá bom. Aí eu me formei no sábado, na segunda-feira eu já estava aqui trabalhando. Aí eu comecei trabalhando no jornal, pensando que ia ficar um pouco de tempo, depois ia para outra cidade. Só que daí as coisas foram andando, eu fui me tornando conhecida, eu gosto da cidade, gosto da proximidade para ir para Curitiba, para ir para praia, essas coisas. E fui ficando, né? E daí sim, chegou um ponto que eu disse, não, agora é a hora de ter a minha empresa, já tenho experiência, já fiz bastante reportagem, já trabalhei bastante sábado, domingo, feriado de noite, porque ninguém vê que a nossa vida é essa, né? Quem trabalha com jornalismo não tem horário. Então a assessoria de imprensa também tem isso, mas ainda é um pouco menos do que quem está numa bancada do jornal. Aí eu resolvi ir para assessoria de imprensa e hoje faz outras coisas também em comunicação. Me diz uma coisa, qual é a diferença de uma jornalista, aquela que sai catando pauta, que vem com uma pauta de fora, que tem toda essa adrenalina, né, de buscar uma notícia, para aquela da assessoria de imprensa? Tem muita diferença nisso? Não tem muita, mas ela tem uma diferença assim bem peculiar. Aquele repórter que sai em busca de uma pauta, que ele acha que só ele tem aquela pauta, ou que ele vai buscar, né, dados diferentes, ele tem aquela adrenalina, como você disse, ele tá na rua, ele tá vendo, ele tá falando com as pessoas, ele tá sabendo a opinião de um, de outro, ele não tá ouvindo só um lado. Ele ouve o lado, digamos, se for uma prefeitura, um médico, um governo, né, mas ouve também a comunidade. Então, se tem um problema, ele fala do problema, fala do que estão falando, que vão fazer para resolver, mas ele ouve também o que a pessoa lá na ponta, o consumidor como ele, está pensando daquilo. Então, isso é uma coisa muito boa, porque você, mesmo sem ter ideia, você sabe que vai ajudar pessoas, talvez não saiba quantas, né? Várias vezes pessoas ligaram no jornal agradecendo, porque você escreveu isso, porque vieram aqui resolver tal problema. Às vezes a gente não tem noção muito desse papel. Então, essa aí é a parte maravilhosa de ser o repórter que está na rua. O assessor de imprensa é bom, porque você também está com comunicação, também está lidando com notícia, mas o assessor de imprensa, ele tem só uma fonte, que é quem está pagando ele para falar sobre aquele determinado assunto. E é por isso que daí o assessor de imprensa, daí isso vai de cada um também. Tem que ver bem que produto que ele vai assessorar, ou que pessoa, ou político. Por exemplo, eu já disse não para muitos trabalhos, e já disse não para alguns políticos, porque se eu não acredito, não adianta.
Então, quando eu escrevo e mando alguma coisa, pode saber porque porque eu concordo com aquilo que está ali, ou acho que o produto é bom, ou que a pessoa tá falando a verdade. Se não é algo que me inspira confiança, eu não trabalho. É por isso que eu não sou rica. Eu escolho para quem que eu vou trabalhar. Liliane, você também já fez jornalismo, né? Já participou do governo. Como é que é isso, da Prefeitura de Blumenau? Como é que é essa questão? Agora nós estamos indo para uma terceira vertente, né? Assessoria, o jornalista que vai atrás da pauta e aquele jornalista do serviço público. Então, o jornalista do serviço público, ele tem que ter uma coisa que eu nasci desprovida, paciência. Eu tive que aprender, porque órgão público é tudo mais lento para acontecer, né? Se você precisa de um mouse, não, ainda não compraram, tem que esperar. Algumas vezes, quando eu estava lá, quebrou o mouse, que custa R$20. Fui lá e comprei. Ou a própria pessoa que era secretária na época, uma secretária também bem ativa, né? A dizer, não, eu vou comprar, depois eu resolvo isso. Porque senão o nosso trabalho ficava parado. O órgão público tem essa coisa, né? De licitação, de preço, etc. Não é que nem quando você trabalha por conta própria, quebrou tal coisa, eu vou lá arrumar. Não é assim. Então esse é um ponto que você tem que aprender. O segundo, você tem que ter uma paciência também, porque principalmente ali, por exemplo, eu trabalhei na prefeitura. Você lida com secretários de diversas pastas, diversos humores. Algumas secretarias têm problema todo dia, raramente é quando a notícia é boa. Algumas o assessor só apaga incêndio toda hora, 24 horas por dia. O dia inteiro ele tá no, tem isso, como é que vamos resolver? Quem é que vai falar sobre isso? Mas assim, em qualquer lugar, sabe, seja repórter de jornal, seja assessor numa prefeitura, no governo, ou de um deputado, vereador, ou assessoria de imprensa de uma empresa, eu sigo sempre isso, eu sempre digo, não mente. Não escreve o que não é verdade. Você pode dar uma minimizada, você pode falar, por exemplo, se é num órgão público, você fala, olha, tem um buraco na rua tal, é verdade, reconhecemos que tem, mas está sendo resolvido, daqui 15 dias está pronto, ou já foi contratado quem vai fazer, você conta o que está sendo feito, mas você não pode dizer, que buraco, não tem buraco nenhum lá, que tem gente que faz. Então, eu sempre dizia, não se falta com a verdade, mas você coloca o que está sendo feito para resolver aquilo ali. E isso em qualquer lugar, até para os meus clientes, né, de pessoa jurídica, sim, às vezes pode se envolver em algum problema, eu disse, jamais mentir. E rapidez na resposta. Falar em clientes, você assessorou por muitos anos a Avan, Luciano Hang. Como é que foi essa experiência? Então, essa foi uma das experiências que você realmente tem que ter paciência para fazer estratégia, para lidar com a imprensa, para lidar com o cliente, porque é um cliente muito rápido, e é uma pessoa que eu sempre brinco, né? Eu acho que o Luciano não dorme, porque a qualquer momento ele tem uma ideia, ele te liga, ele diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sábado, é domingo, qualquer horário. Então isso é bom para você também ficar ágil. Mas quando ele se tornou uma figura, uma personalidade pública, porque até a gente trabalhou 16 anos com eles, até 9, 10 anos, ele não era assim uma figura tão conhecida. Nem aparecia, né? Nem gostava de aparecer, raramente aparecia. Só depois que começaram, né, aquelas fofocas e que a empresa não era dele e tal, que ele resolveu aparecer. E daí depois ele resolveu se mostrar também na política, porque ele acredita que pode influenciar naquilo que ele acredita também e tal. Daí sim ele se tornou uma figura muito pública. E daí foi um momento bem diferente, sabe? Não, o cliente não foi o problema nesse momento, mas foram os órgãos de imprensa, e não os locais. Foram os nacionais, os grandes. É que ele virou alvo, né? Ele virou alvo, e daí uma revista grande, né, para não citar nomes assim, como ele não vai me atender? Aí eu encontrei uma coisa que eu sempre defendia e achava que jornalista não tinha. A empáfia, a soberba, mas eu trabalho na revista tal. Como é que ele não vai falar comigo? E falou com o Jorge lá da Galega. Porque se você conhece um pouco do Luciano, você sabe, sim, que ele atende quem é o pequeno aqui, principalmente quem está próximo dele, e ele avalia quem ele vai atender nacional. Então eu encontrei muitos colegas de profissão, sabe, assim, com raiva, porque ele não podia atender naquele momento, ou porque ele não queria, mas não entendia como é que ele atendia um jornal pequeno, uma rádio de Brusque.
Não entendia isso, porque eles se acham mais do que o cara que está trabalhando aqui, e sendo que está todo mundo trabalhando com notícia. Todo mundo é colega, não importa se você está em São Paulo, Blumenau, Brusque, não importa onde você está, é tudo igual. Mas isso existe em tudo quanto é Existe, lugar. fiquei surpresa. Em tudo quanto é profissão também. Pois né? Liliane, o que a gente nota é que, aparentemente, né, as mulheres se dão melhores com essa questão da gestão de empresas de assessoria aqui em Blumenau. Pelo menos você e algumas colegas suas, né, estão aí no mercado há um bom tempo fazendo um bom trabalho. Você acha que isso é porque o homem aqui é desinteressado por esse lado, ele não tem muito interesse nessa questão de ter uma empresa de assessoria? Ou as mulheres aqui realmente elas têm uma habilidade melhor para trabalhar, para administrar, para gerir empresas nesse sentido? Você sabe que eu nunca parei para pensar desse lado, porque eu já fiz alguns cursos que isso em nível nacional e não só local, que eles falavam assim, as mulheres estão dominando a comunicação, primeiro porque elas aceitam ganhar menos, e daí se elas se tornam assessoras, isso nível nacional falando, é porque elas têm filho, então ela tem um pouco mais de flexibilidade para cuidar da casa e do filho. Eles falavam isso em nível nacional. Local, eu não posso dizer que esta foi a motivação, porque a primeira assessoria... faz sentido, né? Faz sentido, exatamente. Mas a primeira assessoria que surgiu fui eu e a Marli Rudnick, de mulheres. Sim. A Marli, na época, tinha uma filha. Tava para nascer a segunda, eu acho. Mas ela já trabalhava com assessoria antes e eu também. Aí depois veio mais, acho que a Ana com o Ricardo de Itajaí, que é homem. A Ana, na época, não era nem casada ainda. Acho que ela estava para casar, uma coisa assim. Depois veio a Cris com a Fernanda. A Cris, acho que já era casada. Eu não acredito que, apesar de ter sentido, tenha sido por causa disso que nós, mulheres, resolvemos empreender. Eu acho que foi uma coincidência de mulheres empreendedoras. E tem outras aí agora que surgiram. Mas tu não acha que a mulher tem mais facilidade para lidar com essa gestão de assessoria? Eu acho que sim, porque as mulheres são mais maleáveis para lidar nisso que eu te falei, de ter que ter calma, resolver, não ser tão imediatista. E assim, apesar da gente precisar sobreviver, precisar ganhar melhor, eu acho que a mulher realmente lida um pouco melhor com essa coisa de ganhar menos, digamos. Eu já ouvi, por exemplo, eu dei um orçamento uma vez para uma entidade e que a pessoa falou na minha cara assim, eu gostei do teu orçamento, já me falaram do teu trabalho, mas eu não vou te contratar, porque eu quero um homem para participar das reuniões, porque a gente faz reuniões com cerveja e a gente fala muita besteira, e se você for a assessora, nós vamos ter que se controlar. Eu disse, tudo bem. Se um homem ouve isso, ele vai ficar bravo, né? Se alguém disser, não, eu quero contratar uma mulher porque você não vai, daí o cara vai dizer, como assim? Homem normalmente não gosta desse tipo de coisa. Eu disse, não, tá tudo bem. Sou eu que não quero ir agora. Né? Então a mulher, eu acho que ela lida um pouco melhor com isso. E a comunicação realmente, ela exige assim, uma coisa bem, né? Você tem que ter um pouco mais de paciência. E como é o mercado? O mercado aqui em Blumenau, ele entende esse trabalho da assessoria ou é um mercado um pouco mais resistente? Assim, é um mercado que entende um pouco, porque é um pouco difícil as pessoas entenderem o que é uma assessoria de imprensa. Há muita confusão entre a assessoria de imprensa e entre a agência de publicidade. Muitas pessoas acham que é o mesmo trabalho, daí você tem que ficar explicando. Não, a gente tenta mostrar o que você tem de bom, o que é notícia, que os veículos vão se interessar. A agência vai vender aquilo do jeito que você quer, é outra coisa. Nós vendemos a notícia, aquilo que se nós não falar, às vezes as pessoas não vão saber e é uma coisa bem bacana que você tem. Então é diferente, então a gente tem que muitas vezes explicar isso para o cliente. E às vezes o que o cliente quer quando ele vem procurar não é nem a assessoria, é a agência de publicidade. Assim como às vezes ele bate na agência e o que ele precisaria seria de uma assessoria, que seria até um trabalho mais barato, uma coisa pontual, de 1, 2 meses. Então existe um pouco de dificuldade de entenderem isso. Eu acho que tem muitas empresas que têm assessoria aqui, mas na pandemia isso, claro, complicou, porque infelizmente ainda há muito empresário que não considera a comunicação um dos trabalhos prioritários para ele se manter no mercado. Eles acham que isso é um supérfluo, então quando as coisas apertaram, o primeiro que eles demitem é o pessoal da comunicação.
Não é um investimento, é um custo. Eles né? Essa veem é a desta visão, forma. é assim, né? Sempre Exatamente. é assim. Liliane, obrigado pela participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite e espero que o pessoal tenha gostado, pelo menos quem está pensando em estudar jornalismo, para saber como é que é, porque não existe só o jornalista de veículo, né? Tem outras possibilidades para se trabalhar na área, é isso que tem que ter na cabeça. Olhar para frente, né? Exatamente. Sempre. Muito obrigado. Obrigada. E aqui nós vamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa sempre às 11 horas da noite. Nós desejamos a você uma ótima noite, um excelente, maravilhoso final de semana. Divirta-se muito, mas com responsabilidade. Na segunda a gente está aqui de volta. Um ótimo final de semana e até lá.